Mas as notícias do dia, Renato, parece que, enfim, feliz ano novo, o Corinthians conseguiu hoje apresentar a sua torcida, ou anunciar a sua torcida, apresentar ainda não, 3 reforços. Enfim, o Matheus França foi anunciado, ele mesmo se auto-apresentou no seu Instagram, uma mensagem bem bonita mesmo, que ele mandou produzir. O Corinthians é um flight aware da chegada do Igor Coronado, agora vai, e também o Pedro Henrique, atacante do Internacional, que chega para o Corinthians. Queria que você fizesse esse lado do. Ontem eu dei sorte para o Mengão, agora você faz esse lado do clássico e dá sorte para o Coringão. Vamos lá. Olha, tomara que eu dê sorte, mas analisar positivamente, a gente acabou de ver os dois times no campinho. E é exatamente o que o Casagrande falou. No 1 contra 1, o time do Palmeiras é muito mais forte. E taticamente, o time do Palmeiras está muito mais pronto. Então, a única coisa que eu acho que pode equilibrar esse clássico é ser um derby, é ser um Palmeiras e Corinthians. E mais, o Corinthians está vindo psicologicamente animado, moral alta, depois de ganhar 2 jogos, ainda que contra adversários mais débeis, né? Português e Botafogo de Ribeirão Preto, mas ganhou e goleou no último. Eu acho que o Corinthians vai se matar para tentar não perder esse derby. Ganhar, eu já acho que é querer demais. Se derrotar o Palmeiras hoje em dia, um Palmeiras que é, vamos assim dizer, protagonista nos últimos 4 anos. Então, é um jogo que eu entendo que para o Corinthians um empate é um excelente resultado. Claro, se ganhar, aí você começa a acreditar até em classificação para as próximas fases do Paulista, começa até a acreditar que o Corinthians pode, de repente, olha só que maluquice, o Corinthians vai querer brigar pelo título. Acho ainda muito pouco provável que isso aconteça. Mas uma vitória nesse derby pode fazer qualquer tipo de coisa. Eu não gosto da escalação do Corinthians, né? Apenas 2 volantes e o Garro, e 3 atacantes lá na frente, eu acho que vai levar uma certa desvantagem contra um Palmeiras que, taticamente, era tudo que eu queria que o Tite fizesse. 4 homens no meio-campo e 2 atacantes. É tudo que o Flamengo atual, o elenco atual do Flamengo pede. Mas o Tite está jogando feito, vai jogar o Antônio Oliveira, com 2 pontinhas. Isso aí costuma cobrar caro no meio-campo. Ainda mais no meio-campo muito mais pronto, como é o do Palmeiras, né? Mas eu vou tentar te dar sorte, Marília. Vou mandar, vamos assim dizer, eflúvios corintianos para ver se, ainda mais. Não, mas eu não posso mandar muitos eflúvios, porque eu hoje gostei do Abel Ferreira, hoje tive assim, uma onda de simpatia por Abel Ferreira. Porque por quê? Ferreira, o que ele falou que você gostou? Abel Ferreira reconheceu a importância de Jorge Jesus na abertura do mercado para os portugueses. Ele mesmo disse, olha, eu estou aqui porque antes de mim veio o Jorge Jesus e fez um trabalho, e mostrou que era legal trabalhar aqui, mostrou que era possível ter sucesso aqui. Então, para não te deixar triste, eu vou torcer por um empate. O empate não tira o embalo do Corinthians e o empate para o Palmeiras também não faz grande diferença. Então, eu vou torcer por um empate. Eu estou gastando as minhas covinhas hoje aqui, porque eu sempre faço isso. Eu prefiro gastar antes do que ficar com elas estocadas, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no final de semana. E acho que a direção do Corinthians também, por atacado hoje, resolveu dar um afago na sua torcida nessa semana, talvez a única. Talvez não. Até aqui nesse ano, a única do ano com boas notícias. Eu vou pedir para o André Lucena e vou esclarecer. Eu estou brava com o André Lucena, não é porque ele me trocou neste programa, é que ele trocou de programa. André Lucena é meu anjo da guarda e do Renato nesse programa, é quem nos dá ordens pelo celular, e é por isso que eu uso o celular durante o programa, quem nos ajuda a colocar o programa no ar, mas ele vai trabalhar mais cedo, ele vai madrugar, ele virou uma pessoa matutina. E é por isso que eu estou me despedindo dele hoje com um pouco de rancor no coração. Mas agora ele vai colocar as chegadas do Corinthians hoje para tentar me agradar. Coloca aí, André, a chegada do Matheus França, aí o anúncio da chegada do Igor Coronado, que desembarcou com 890 malas. Eu tive inveja disso. Eu nunca na minha vida desembarquei com mais de 2. Não sei quantas malas da Arábia Saudita. Essa é a chegada do Igor Coronado, que vai jogar pela primeira vez. Já disse que não está bem fisicamente, que precisa de um tempo. Mas hoje, para quem não sabe, acho que esse atacado do Corinthians também tem a ver com hoje ser a data limite para inscrições no Campeonato Paulista. A gente tem os outros, André? O Matheus França também anunciado, e agora há pouco o Corinthians postou o que é comum, é da época do Casão, aquela sirene, só que a sirene antigamente tinha que ter um currículo para tocar sirene no Parque São Jorge, mas postou um emoji de sirene para mostrar a chegada do Pedro Henrique. Eu coloquei o campinho agora há pouco, Casão, você quer dar um pitaco sobre essa escalação do Corinthians?
o clássico do domingo. Lembrando que a classificação do Corinthians não depende só dele. No Campeonato Paulista, os times jogam fora do grupo. E no grupo do Corinthians, por exemplo, nessa rodada, todo mundo ganhou, menos o Mirassol. Então, o Corinthians precisa ganhar os próximos jogos todos e torcer para os outros times tropeçarem. Tá mudo, Gazão? Mas não é aqui. Não, voltou. Talvez tenha sido aqui. Não é aqui. Perdão. Então, eu concordo com o Renato. O Corinthians não deveria encarar o Palmeiras com 3 atacantes. Deveria fazer 4 homens no meio-campo e 2 atacantes. Deveria brigar pelo meio-campo. O meio-campo do Palmeiras ele é superior. O time do Palmeiras, taticamente, já é pronto. O Abel conhece todos os jogadores totalmente, mexe no time, mexe taticamente no time. Então, o Palmeiras tem diversas alternativas numa partida só. O Corinthians não tem isso. O Antônio Oliveira chegou agora. Então, eu acho que ele tinha que brigar. Ele tinha que brigar por pelo meio campo. 4 homens do meio campo. Brigar ali no meio. Tentar evitar que o Palmeiras domine e consiga tocar a bola ali. 2 pontinhas vai tentar marcar os 2 laterais, né? Ajudar a marcação dos 2 laterais. Mas no meio campo, não pode ficar só 3. Minha visão, quando você joga com um time muito superior, eu acho que você tem que igualar o meio campo ali, numericamente, para tentar dificultar o desenvolvimento e a dinâmica do outro time, que é o Palmeiras. Mas assim, eu acho que o Gustavo Henrique vai ser o quarto zagueiro mesmo, se for 4, linha de 4 atrás, ou com 3, eu acho que o Gustavo Henrique é titular. Você não pode contratar o Gustavo Henrique com o giro que ele já tem, com a experiência que ele já tem, para disputar a vaga com o Raul Gustavo, né? Ele veio para ser titular. O Caetano, se jogar de lateral esquerdo, ele é zagueiro, não é lateral esquerdo, é canhoto, então pode jogar por ali, mas ao mesmo tempo pode virar 3 zagueiros ali, com a presença dele. Então, assim, o Antônio Oliveira tá buscando um esquema tático definido, mas só vai conseguir isso quando tiver todo mundo à disposição. Vão chegar mais 3, então são 3 caras que ainda vão treinar, vai ter que colocar em forma. Eu acho que para o Campeonato Paulista, o Antônio Oliveira não vai ter o elenco todo dele na mão, em forma para jogar. Ele vai ter para o Campeonato Brasileiro, né? Porque esses caras estão chegando agora. Mas a minha escalação seria com 4 caras no meio campo. O Michael ter se machucado foi péssimo para o Antônio Oliveira. Porque o Michael, além dele ter jogado todas as partidas, mas ele não jogou bem todas as partidas. Ele só jogou todas as partidas. Ele jogou bem Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto, que são os últimos 2 jogos, que foram 2 vitórias. Porque ele acertou o passe, ele se entendeu muito bem com o Garro ali no meio campo, que na última partida, o gol do Wesley foi o Michael que enfiou a bola para o Wesley, um lançamento, uma enfiada de bola assim, de criatividade, de jogador que sabe tocar na bola, né? Então, o que mais me melhorou, o que eu mais gostei, e é uma das coisas que eu mais critico no Corinthians, é a falta de criatividade no meio-campo. Na quarta-feira, o Garro e o Michael deram essa criatividade para o Corinthians, com o Ranieri um pouco atrás, como volante e tal, e os 2 ali. Deram, mas o time adversário era muito inferior, tanto que foi goleado em casa. Agora, você vai jogar com 3 caras no meio-campo contra um time como o Palmeiras, que vai jogar com 2 na frente e vai pôr 4 no meio, 4 caras que treinam fora o Aníbal, que chegou agora, mas já se encaixou, caras que jogam 3, 4 anos juntos, que já ganharam títulos pra caramba, que já sabem o que o Abel quer que faça, e você vai colocar 3 no meio nessa roda toda aí, eu acho que o Corinthians corre risco se entrar com 4-3-3. O meio tinha que ter 4, na minha visão. Concordo com o Renato. Inclusive, se eu for treinador, eu vou chamar o Renato para ser meu auxiliar. Fechado. Ali, no caso do Palmeiras, né? O Abel, a coletiva dele ontem, para variar, a gente faz aquele check, né? Recado 1, recado 2, recado 3. Um dos recados que, né, não precisa ser ele nem foi tão sutil assim, foi sobre uma defesa de quanto ele é parcimonioso às vezes, ou conservador,
ou já chamou ele mesmo de teimoso, para mudar o time, para colocar um menino no time, né? É muito mais fácil ele fazer o que ele fez ontem, que é escalar os meninos todos juntos, do que um desses meninos quebrar a arrebentação e virar titular. Ontem ele fez uma analogia óbvia, né, sobre a paciência que o Palmeiras não teve com o Borja, e que bom que teve com o Flaco Lopes. Olha aí o resultado. Talvez se tivesse tido mais paciência com o Borja, que foi inclusive ele que mandou, né? Já estava na gestão dele quando o Borja foi embora. Se tivesse mais paciência no futebol brasileiro, as coisas podem dar frutos. O Aníbal é diferente, né? Ele tem mais a cara do Arthur no ano passado, que chegou, vestiu a camisa e passou a jogar. Ele é mais velho, ele não é da base, mas ele realmente pede passagem. Eu acho que o principal problema do Abel, e aí acho que bate com o capítulo 1 do livro dele, o que ele vai falar? Para quem ele vai falar no meio do campo? Ó, Zé Rafael? Não dá. Richard Rios, esse dá. Esse é um neo-titular. Richard Rios, senta lá um pouco. Ontem, né, as pistas que ele dá normalmente é assim, quem joga muito na véspera de um jogo desse não joga. Ontem o Aníbal jogou bastante. Talvez no final de semana ele não seja titular, mas essa é uma pista do Abel, né? O que ele tem feito nas últimas semanas, nos últimos anos como técnico do Palmeiras. Quando ele tem um jogo importante que ele marca lá no calendário, na véspera desse jogo, quem joga demais não é escalado. Marília, uma diferença grande entre Palmeiras e Corinthians, que nos últimos anos são várias, o Palmeiras não tem essa necessidade de correr com algumas estreias, né? Então, talvez o Antônio Oliveira já lance mão do Mateuzinho e do Pedro Henrique, né, se entrarem a tempo no bid, para domingo, porque, né, não tem essas opções todas, e ele acabou de chegar, ele está montando o time. O Abel já tem um time montado. Então, é isso que você falou. Para ele tirar alguém, ele precisa ou ter uma necessidade muito clara, e eu acho que, no caso do Richard Rios, ele supriu não é nem uma posição, mas ele supriu uma necessidade, porque era o que tinha, né? O próprio Abel já falou que o Palmeiras não conseguiu trazer o Aníbal a tempo, logo depois da saída do Danilo, já era um desejo do Palmeiras. Então, acho que se ele tivesse vindo mais cedo, ele já estaria com seu lugar garantido nesse time desde que chegou, porque teria encaixado nessa função para o Zé Rafael não precisar sair ali do seu papel mais de 8. E o Abel tem tido sucesso com essa técnica, né? A torcida reclama muito, tem um print eterno que roda já como figurinha, como gif, como meme entre a torcida do Palmeiras, que é o Endrick entrando contra o Boca Juniors aos 50 minutos do segundo tempo, para tentar resolver um jogo que o Palmeiras, né, precisava ter criado um volume ofensivo, e o Abel não lançou mão do Endrick. Quando ele lança a mão do Endrick, o Endrick explode como titular e é a principal força motriz do título brasileiro do ano passado. Então, eu entendo, e eu por muitas vezes também acho que há uma demora em lançar a mão de alguns jogadores ou colocar como titulares alguns jogadores, mas olha o resultado do que ele tem feito, né, nesses 3 anos e 3, 4 meses que ele está no Palmeiras. É difícil alguém dizer, não, a estratégia do Abel não funciona. Então, né, o que funciona? E aí, o que dá um bom exemplo desse contraste entre Palmeiras e Corinthians, desde a chegada do Abel em novembro de 2020, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram 11 vezes. Nessas 11 vezes, o Corinthians teve 7 técnicos diferentes, o Abel venceu 6, empatou 4 e perdeu apenas uma para Silvinho, quem diria. Então, ilustra bem o momento dos últimos anos desses dois times, e eu acho que o Abel se vale dessas costas largas que ele tem, construído com todos esses títulos, para levar o tempo que ele achar que tem que levar com os jogadores dele. Eu acho que o Flaco é um jogador que, pelo investimento, demorou muito para render, né? Se esperava que ele começasse a render frutos antes, mas está rendendo agora. O Palmeiras segurou, até porque para vender precisaria vender muito caro para compensar o valor pelo qual comprou, e agora está, né, vendo isso começar a fazer sentido. Mas eu acho que o Aníbal é esse jogador que tem um espaço a ocupar. Não só ele mostra essa força, ele é um jogador muito bom de desarme, com grande visão de jogo, né, também uma capacidade de armar jogadas, numa posição que o Palmeiras não está suprido com o Richard Rios, com todo, né, respeito, é um jogador que fez o que pôde, mas é um jogador que dá para colocar no banco sem muito sofrimento. Eu vou pedir para o André me ajudar, estou fingindo uma amizade que a gente não tem mais, e colocar uma imagem que eu recebi hoje do Allianz Parque, porque se tem, o Corinthians tem essa...
otimismo dessa semana, né? Um leve otimismo, essa mudança de áreas, como lembrou o Casão, se fosse na semana passada, sei lá, eu estava na igreja fazendo promessa, mas essa semana deu uma melhoradinha. E esse jogo não será no Allianz Parque. A gente tem que lembrar que as crises do Palmeiras, elas são tão pequenas e elas passam tão à margem que são assuntos que eles morrem de vez em quando. Então, o Palmeiras, de novo, não vai poder jogar na sua casa. Lembrando que o único problema que o Palmeiras teve nesse ano até agora foi a história do composto termoplástico e a derrota para o São Paulo também, mas do composto termoplástico do Allianz Parque. Eu tenho uma imagem, por favor, André, coloca para mim. Essa é uma imagem real. Eu até achei que ela era fake, mas eu chequei com uma fonte minha da Real Arenas. Ela é uma imagem real de hoje, termina hoje, e o tempo em São Paulo hoje está ajudando, não está chovendo agora. A retirada do composto termoplástico que fica embaixo da grama. Eu pedi para colocar a imagem, por que eu achei que ela era falsa? Porque parece que as bordas, tá vendo, tão verde no gramado, ele tem uns pedaços embaixo desse pedaço bege, que parece meio verde. Eu falei assim, mas está estranho isso. Isso que a gente está vendo aí é areia. É um composto que foi colocado em cima da grama, né? Grama entre aspas, aquela coisa do plástico verde. E essa areia, ela precisa decantar, ela vai ser escovada, depois de toda colocada, ela será escovada para depois ser colocado embaixo do tapete verde, o que vai ser o novo composto do Palmeiras, que vai ser cortiça, ou feito de cortiça, a base de cortiça, parecido com o que acontece no Engenhão, Renato. Então, o Palmeiras, se tem alguma coisa que o Corinthians também pode levar um pouquinho de vantagem, ou não ser tão desfavorável para o Corinthians, esse clássico, é o fato do jogo ser em Barueri. Em Barueri, que o campo também não está bom, né? Mas, de fato, quando jogava no campo no Allianz, né, com o campo sintético, na época o campo sintético estava bom, era uma vantagem para o Palmeiras, né? Todos os times que jogavam lá, de alguma maneira, se sentiam pelo fato de não estar jogando sempre em campos sintéticos, são poucos ainda os gramados sintéticos no Brasil. Agora, eu não entendi também aquele cantinho ali que você falou, que está verde. O que é aquilo ali? Não, porque não tinha terminado. Não tinha terminado. Ah, bom, entendi. Sei. De manhã, e a retirada do composto termoplástico inteiro e a colocação da areia seria terminar. A previsão disso é no final do dia hoje, deve ter acabado agora. Mas não tem prazo, antes que começou umas perguntas, que não tem prazo para a troca completa. Inclusive, a Alicia já contou aqui, a gente já falou outras vezes, o Palmeiras, para jogar de novo no Allianz Parque, né, depois dessa confusão, da cisão, do rompimento do contrato do Palmeiras com a Soccer Grass, porque a Soccer Grass continua sendo parceira do Allianz Parque no estádio. Mas o campo sintético do Palmeiras no CT vai trocar por outra empresa. Essa troca continua sendo da Soccer Grass. E a cortiça toda ainda não chegou ao Brasil, é um composto importado. Mas como o Palmeiras disse que quer primeiro treinar para saber se está liberado, os jogadores gostaram, essa é uma condição do Palmeiras, não vai ficar tudo pronto antes de estar aprovado, entendeu? Então eles vão fazer um pedaço do gramado, vai ter um pedaço, vão ser feitos vários testes, antes de fazer tudo e falar, não gostamos assim, queremos de outro jeito. Entendi. O problema do Barueri é o campo ser ruim. Mas aí é ruim para os dois igual, né? Eu acho que não tem grandes problemas. Quem vai sofrer é o jogo, porque a grama do Barueri, aqui até onde a gente sabe, também vai ser trocada para sintético, né? Pelo menos era esse o plano da Leila. Não pôde fazer isso justamente por causa desse problemão que surgiu no Allianz. Não acho que o campo vai ser determinante nesse caso para o resultado do derby, não. Acho que os dois vão sofrer com um gramado ruim, mas de maneira igual, não vejo vantagem, não. Agora, quando ficará pronto? Você já disse que não tem prazo. Pelo que a gente está vendo aí, esse negócio vai demorar. Né? Tem cortiça que ainda não chegou no Brasil. Será que o Palmeiras vai voltar a jogar no Allianz no Brasileiro ainda? Olha, a coisa está muito demorada, né?